É um dos temas para análise com a Catarina Caria, especialista em assuntos internacionais, e a Cristiano Cabrita, professora no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bom dia, sejam ambos muito bem-vindos. Catarina Caria, começando por ti, está confirmado, pergunto-te, quer pelas palavras, quer pelos atos, que vamos ter um regresso à guerra como tínhamos antes de assinar deste memorando de entendimento? Sem dúvida. Bom dia, Eduarda, também cumprimentar o professor. Se bem que eu devo dizer, apesar de termos tido teoricamente um memorando, aquilo que se passava no terreno não era de todo um cessar-fogo eficaz e com vista a negociações sérias relativamente ao day after, ao dia depois. Até porque, como nós sabemos, aquilo que surgiu destas negociações entre os Estados Unidos e o Irão foi um acordo muito ambíguo, com muitas áreas cinzentas e que vago, foi, não é? e muito vago, que foi, por um lado, o que permitiu que o acordo fosse assinado, mas que, por outro lado, também permitisse interpretações dúbias e digamos, interpretações que favorecessem cada um dos lados conforme o contexto e conforme aquilo que se pretendia. E, portanto, é natural que esta era, por demais, uma iminência evidente, não só nas palavras de Trump, mas também na própria forma como, ao longo destas longas semanas, este cessar-fogo tem vindo a decorrer. E eu creio que ontem as declarações de Trump, precisamente no contexto da reunião da Cimeira da NATO na Turquia, mostram esta hostilidade, mostram o tom beligerante, até com algum desprezo, com raiva, diria, com que Donald Trump se dirige ao regime iraniano. É como se a sua paciência se tivesse esgotado e é quase um ato de desespero, uma vez que a diplomacia não resultou, também não resultaram muitas ameaças que Donald Trump foi fazendo ao longo destas semanas e, portanto, resta-nos agora, uma vez mais, o recurso à violência, também numa altura em que o regime iraniano procura projetar alguma força e mobilização interna no âmbito das suas cerimónias fúnebres relativamente ao Khamenei. Cristiano Cabrita, tem-se ouvido muito, não sei se é a sua interpretação, de que não interessa a Donald Trump um regresso às hostilidades por força de tudo aquilo que essa guerra, esse conflito implicou e implica, como vimos hoje e ontem, já aumentos no preço do barril de petróleo, são, enfim, danos concretos no bolso dos norte-americanos e não só, mas há um contexto interno que faz com que Donald Trump também tenha interesse em acelerar este acordo. Consegue-se perceber ou consegue perceber a estratégia do presidente norte-americano? Bom dia. É muito difícil sempre perceber o que Donald Trump pensa relativamente à política externa e, sobretudo, este posicionamento que teve anteontem. Relativamente à questão interna, naturalmente, vai haver eleições intercalares no final do ano. A política interna está associada à política externa e a política externa, invariavelmente, tem a ver com política interna. E, portanto, são dois lados da mesma moeda, diria. Exatamente. É importante referir o seguinte: este memorando de entendimento significou, de certa maneira, uma tentativa de alguma estabilidade. E aquilo que nós estamos a assistir hoje não é propriamente uma novidade. Dia 26 e 27 de junho já tinham ocorrido estas mesmas hostilidades. Do meu ponto de vista, é significativo pensar e, sobretudo, analisar isto desta forma. Saber se este memorando de entendimento, de facto, chegou ao fim. E se chegou ao fim, estamos perante uma conjectura completamente distinta. Ou foi uma declaração de Donald Trump, mais fez uma declaração final, se quisermos colocou um prego no caixão, mas deixou uma porta entreaberta nas declarações que fez e disse precisamente isso. E eu já veio dizer que o Irão quer negociar. Claro, e disse o seguinte: isso é uma coisa muito importante em política internacional e sobretudo na área da diplomacia, que foi os meus diplomatas estão a negociar, continua a haver uma tentativa de aproximação. E isso é relevante. Porquê? Porque, naturalmente, esta situação, esta intervenção militar ocorre, e isso é significativo para mim, durante a Cimeira de Ankara. E isso tem uma linguagem política e, como há pouco a Catarina falava também, e bem, tem a ver não só, sobretudo, com a tentativa do regime de Teherão, neste momento, de legitimar a sua unidade interna com as cerimónias fúnebres e, portanto, não ocorre esta intervenção militar de uma forma completamente descontextualizada. Vamos ter aqui esta percepção de política internacional. Isto ocorre neste preciso momento, é enquadrado porquê? Porque Donald Trump quer trazer o assunto do Irão para a Aliança Atlântica, quis trazer o assunto do Irão para a Cimeira de Ankara. Isso é significativo.
sabia que ia ser questionado sobre isso. Ele, de facto, destacou esta declaração sobre o Irão, acabou por ser, efetivamente, a mais destacada, naturalmente, mas Donald Trump também evidenciou os progressos no investimento da Aliança Atlântica, nesta cimeira da NATO, destacou também aquilo que julga ser uma maior união entre os Estados-membros. Está, efetivamente, à procura de obter, numa próxima vez, num eventual ataque maior no Médio Oriente, está à procura de obter o apoio, desta vez, mais alargado por parte dos Estados-membros, algo que não aconteceu da primeira vez? Eu tenho a certeza que sim, até porque Trump apontou várias vezes o dedo aos Estados-membros por não terem pública e formalmente declarado o seu apoio desta intervenção entre os Estados Unidos e Israel ao Irão. Mas é também particularmente relevante esta cimeira porque numa altura em que a NATO procura projetar alguma unidade ou procura manter essa unidade e também falar sobre a Ucrânia, que continua a ser uma prioridade da aliança, Donald Trump vai-nos mostrando a volatilidade americana, essa volatilidade que está, quer queiramos, quer não, no centro da própria da operação da NATO. Portanto, a NATO não existe sem os Estados Unidos e Donald Trump mostrou ser o ator principal deste filme e uma vez mais mostrou-nos que é ao som dos Estados Unidos, é ao som da Casa Branca que a NATO também vai procurando digamos, ganhar alguma harmonia ou definir o seu caminho. E não foi mais elogioso, não é? Até falou em amor. Falou em amor, uma vez mais, também este romance entre Mark Rutte e Donald Trump. O secretário-geral da NATO voltou a agradecer a forma como Donald Trump tem contribuído para a pujança da aliança. E Donald Trump voltou também a criticar a Espanha, voltou, portanto, também aqui a mostrar alguma animosidade perante Sánchez, mas eu acho que fica uma mensagem clara de que esta aliança nada define, nada decide sem os Estados Unidos e nesta altura é cada vez mais relevante isso. Cristiana Cabrita, foi efetivamente uma reunião, uma cimeira que acaba por reforçar essa unidade entre os Estados-membros da NATO? Eu creio que no final, sim. Portanto, há um reafirmar claro do princípio da unidade transatlântica, há um reafirmar da unidade, há um reafirmar do princípio de segurança coletiva, que é extremamente importante, o artigo 5º, há um reafirmar da necessidade, como a Catarina falava há pouco, de transformar a NATO. A NATO está em processo de transformação, sempre com os Estados Unidos, sempre com esta ligação. O tão propalado contexto da NATO 3.0 é uma evolução, é um reforçar necessário, uma evolução do pilar europeu, é o caminho que tem que ser percorrido. Muitas das vezes é preciso assumir essa convergência, é preciso assumir que o pilar europeu e os aliados europeus têm que assumir não só os 2%, mas caminhar até 2035 para chegar aos 5%, dar uma nota de rodapé. Portugal fez isso de uma forma objetiva, conseguiu 2,1%. É um reafirmar, sobretudo, desta dimensão de solidariedade transatlântica e, sobretudo, com esta nova dinâmica. Sim, os Estados Unidos faz parte do processo da Aliança Atlântica. A Aliança Atlântica, como ocorreu no passado, está em processo de transformação. Ocorreu durante o período bipolar, durante o período da Guerra Fria, ocorreu depois do período da Guerra Fria e, portanto, nós temos é que nos... Mas os europeus também devem procurar a sua independência. Claro, e sobretudo estamos num processo de transformação do sistema internacional e teremos que ligar aqui a questão daquilo que é a ligação com o novo processo de sistema internacional com a China, mas depois lá falaremos mais para a frente. Tenho um minuto para a questão da Ucrânia, ainda, Catarina Caria, porque Zelensky sai desta cimeira com o anúncio de que vai conseguir a Ucrânia produzir os seus mísseis Patriot. Houve ali um momento também algo divertido, se podemos dizer assim, com Donald Trump. Aprendeu a lidar com o presidente norte-americano Zelensky e isso traz-lhe benefícios? Sem dúvida, mas Zelensky tem-nos mostrado que em política internacional e em diplomacia o saber estar, a calma, não ser necessariamente bajulador, mas sim saber gerir o ego de Trump
tem-lhe granjeado, de facto, grandes ganhos. E esta cimeira, eu diria que esse é um ponto fundamental, talvez o mais importante, até mais do que os 70 mil milhões de euros que foram prometidos em equipamento e em desenvolvimento Era menos surpreendente. para a Ucrânia em 2026. Para terminar, Eduarda, este é o ponto mais importante para a Ucrânia, porque a Ucrânia tem tentado autonomizar a sua defesa, não só a nível dos drones, mas também em relação aos Patriot, que, como sabemos, são fundamentais para a defesa do país. Catarina Caria, Cristiano Cabrita, muito obrigada e continuação de um bom dia. Obrigada.